Vamos explicar aqui pra galera o que é Databricks. Então é o seguinte, galera, a gente, quando tá falando de Databricks é uma plataforma de dados, tá ligado? Que você trabalha com engenharia, ciência e análise de dados dentro de um único ambiente. Tá bom? E aí o Databricks, o que ele é? Primordialmente, ele oferece para você clusters Apache Spark autogerenciáveis. Ou seja, você não precisa se preocupar em ficar subindo sua infraestrutura de clusters e ficar gerenciando esse cluster ali nos mínimos detalhes do Apache Spark. Ele já fornece isso para você. Então você entra com a sua cloud provider, seja AWS, Azure ou a própria GCP, que vai fornecer a máquina. E o Databricks usa essas máquinas da sua cloud provider para construir um ecossistema do Apache Spark para você trabalhar processamento de dados distribuído. E aonde que ficam os dados desse sistema, né? Desse data lake? Vão ficar nos storages, nos buckets da sua cloud provider também. Ou seja, o Databricks ele monta em cima da sua cloud provider. Você tem lá a AWS com as máquinas EC2 e com os buckets S3 da vida, né? Os object storage da vida. E aí o Databricks ele monta em cima disso. Quando a gente for mostrar aqui os dados, todos esses dados não estão dentro do Databricks, eles estão dentro de um S3, de um GCS, de um Blob Storage, e o Databricks acessa esses dados para trabalhar, né, dentro do ambiente dele, com as máquinas novamente da própria cloud provider que você está utilizando. Então aqui na tela, né, tem a primeira imagem, né, onde você pousa dentro do Databricks, que é, por exemplo, aqui você já está vendo um monte de coisas, né, não precisa se incomodar com isso. Quando você entra aqui, né, eu já configurei tudo, eu configurei esse ambiente e tal, fiz todo o setup ali, né, é bem tranquilo fazer esse setup. Tem vários tutoriais, no próprio Databricks tem uma documentação muito boa para você fazer o setup, e eles estão evoluindo muito. Então, se você pegar as primeiras lives que a gente tem aqui na Twitch, até a interface está um pouquinho diferente. Então, depois que eu configurei tudo, a gente consegue acessar o Workspace. O que é o Workspace? O Workspace é isso aqui que vocês estão vendo. Então, esse Workspace aqui chama Tell Me Why, que tá aqui em cima, ó, Tell Me Why. Tá? Esse aqui é meu workspace, é meu ambiente de trabalho. Aí aqui no outro canto, no cantinho esquerdo, a gente tem todas as possibilidades, né? Todo o menu, né, de opções aqui, de várias coisas que você consegue fazer. Então, dentro do workspace do Databricks, você tem o seu próprio workspace, que é essa parte aqui no cantinho esquerdo, que é onde você vai escrever seus códigos, onde você vai escrever seus notebooks, onde você vai escrever suas queries, onde você vai escrever aí seus códigos de coleta de dados e assim por diante, como se fosse de fato o seu computador. Você tem aqui, ó, o seu workspace, usuários, e aí tem aqui, ó, o seu usuário, sua pastinha, e você pode sair criando pastas, criando notebooks e assim por diante. Tá bom? Então tem bastante coisa aqui que você pode ir brincando. E tem a parte dos repositórios, que é a parte que eu mais utilizo, que são os projetos vinculados com um repositório no GitHub, ou no GitLab, ou no Bitbucket, ou lá no DevOps da Azure. Então qual que é o bacana disso? É que o Databricks ele te oferece não só um ambiente que tem os dados para você fazer um trabalho de processamento distribuído, mas também te oferece uma interface de programação dentro de um contexto ali de compartilhamento de código, utilizando o GitHub ou qualquer outro Git provider, né, para você trabalhar em comunidade, para você trabalhar junto com os seus pares. Então é muito bacana, porque você trabalha num ambiente só. Você não precisa ir no VS Code para depois vir pro Databricks, para depois ver um catálogo de dados. Você tem tudo num ambiente só, tá ligado? Você consegue trabalhar de uma maneira completa dentro da sua esteira de entregas aí de dados, tá bom? Então tem aqui vários repositórios, né, e você pode ver que você consegue sair criando branch e assim por diante. Aí depois aqui tem a parte de recentes e a parte mais legal, né, na minha opinião, que é a parte dos dados. Então, quando você clica aqui em catálogo, vão aparecer todos os catálogos de dados que existem, bem como todos os databases e tabelas que você tem acesso. Então a gente sempre fala, né, de uma questão de camada bronze, silver e gold, e eu tenho aqui sempre a minha camada bronze, que são os dados aí no seu formato muito próximo de um formato bruto. Tem aí o dado DataSUS, dado do Dota, dado da Gamers Club, dado do IBGE, IGDB, Linux Tips, OList e assim por diante. Então aqui é um catálogo. Quando eu estou falando de bronze aqui, eu tenho um catálogo. E aí dentro deste catálogo eu tenho vários databases, que é como eu gosto de
separar os contextos. Então eu tenho um database do DataSUS com as tabelas do DataSUS, olha só, uma porrada de tabelas do DataSUS. Eu tenho os dados do Dota com as tabelas do Dota. Eu tenho os dados da Gamers Club com as tabelas da Gamers Club e assim por diante. Então vai indo, olha só, uma quantidade aí de tabelas. Depois a gente tem a Silver, né, que tá aqui, olha só, a Silver tá aqui. E o legal de fazer tudo isso no catálogo de dados do próprio Databricks é que você tem algumas outras funcionalidades. Então, igual a gente viu ontem, né, quando eu coletei os dados da Gamers Club, a gente consegue ver a linhagem desse dado dentro aqui do próprio catálogo. Então, eu escolhi uma tabela específica, ele mostra todos os campos dessa tabela, mostra uma amostragem também dessa tabela. Olha só, alguns dados aqui de exemplo. Tem a parte dos detalhes, que é onde que está o endereço dessa tabela fisicamente. Vocês podem ver que está no S3. Então perceba, o Databricks ele não está com o dado dentro dele. Ele está acessando um bucket S3, esse endereço aqui desse bucket, né? E essa tabela está lá. Então é isso. O Databricks ele monta, ele é uma camada de abstração para o seu Data Lake, tá ligado? O dado não está dentro dele. E aí tem mais coisa aqui, né? Tipo, tem a linhagem, que é o que eu ia mostrar, que é muito legal. Olha só que bacana. Então aqui na linhagem dos dados, eu tenho, por exemplo, a minha tabela que eu estou trabalhando, que é essa minha tabela Silver, e tem aqui o nome de cada uma das colunas. Eu consigo clicar em uma coluna e saber da onde que vem essa coluna. Então essa coluna quantidade HS ou quantidade de mortes vem da coluna original aqui de uma outra tabela, chamada DB Lob Stats Players, que eu transformei ela em estatísticas partidas jogadores, que vem dessa coluna aqui, QT Defs. Então conforme eu for fazendo joins entre tabelas, eu consigo acompanhar a linhagem deste dado aqui por este catálogo de dados que o próprio Databricks fornece, tá ligado? Então é muito bacana, eu gosto bastante assim de usar essa plataforma e que a gente só foi ainda primeiro no catálogo. Tem ainda workflows, que são os pipelines de dados. Eu tenho bastante pipeline aqui, ó, ele sai rodando aqui os pipelines. Tem meu pipeline de Dota, tá rodando, então você consegue orquestrar tarefas por aqui. Olha só, e você consegue acompanhar aqui a execução das suas tarefinhas. Então aqui nas minhas tasks, ó, tem aqui todas as etapas de coleta de dado, de transformação de dado e assim por diante. E olha só que legal. Então você tem aqui todas as taskzinhas, né, as dependências entre as tasks, e aí você executa, tá bom? Então assim, você também consegue evitar a necessidade de um orquestrador de dados, orquestrador de pipeline, porque o Databricks também tem isso dentro dele, tá? De uma forma um pouco mais simples, mas ele tem. E aí por fim, a parte do compute. Compute é a parte mais importante do Databricks, porque é onde processa o dado. Então ele vai usar as máquinas lá da AWS, do GCP, da Azure, para processar o seu dado. Então eu tenho aqui alguns clusters. Eu tenho um cluster que fica ligado 24/7 para a nossa comunidade. Então se você quer acessar todos esses dados que tem aqui no meu Data Lake, você consegue, basta ser sub aí na Twitch. Você consegue digitar aí exclamação e-mail, espaço, o seu e-mail no chat, e aí você ganha acesso a esse Data Lake. Basta ser sub, basta ser inscrito aqui na Twitch. Então esse daqui é um clusterzinho, olha só, é um cluster que ele tem duas máquinas, um driver e um worker para processar o seu dado. É uma máquina de 8 GB, duas máquinas de 8 GB com 2 cores cada. Tá? E aí a gente consegue ver até quem está usando esses clusters. Ó, aqui não vai conseguir mostrar porque eu não estou com o usuário de administrador aqui. Mas ele mostra quem está usando, mostra as bibliotecas que estão instaladas, mostra como é que estão as métricas do cluster, se a gente está usando muito ou não. Então você consegue aí ver até a saúde do seu ambiente por aqui. Olha só, as cargas, né, que estão acontecendo, de transmissão de dados pela rede, CPU, memória e assim por diante. Tá bom? O Databricks ele também fornece um conceito chamado SQL Warehouse, que é o conceito de Data Lake House, que é a ideia de você construir um warehouse, né, um data warehouse dentro do seu ambiente Big Data. Então ele também fornece isso. Isso não está liberado porque essa feature aí ela não é tão, digamos, barata assim. Para quem tem um grande volume de dados, empresas maiores que têm um volume de dados muito grande, que precisa de um poder computacional muito grande, faz bastante sentido usar isso daqui, porque você consegue conectar esse SQL Warehouse em uma ferramenta, por exemplo, de BI, num Power BI, num Tableau, em um Looker da vida e assim por diante, tá bom? Não é o nosso caso é muito mais focado ali na parte de manipulação dos dados, menos na parte de exibir esses dados aí em outro lugar, tá bom? Aí por fim, a gente tem aqui a parte do Data Engineer.
Na parte de Data Engineer fica os jobs que estão rodando. Olha só, ele mostra pra gente a lista dos hobbies que rodaram. Tem a parte de integração de dados que a gente pode utilizar. Então, fazer ingestão de novos dados por meio de Kafka, por meio de Snowflake. Tem também alguns outros parceiros do Databricks que você consegue usar, tipo o Fivetran da vida. Por fim, o Delta Live Tables, que aí é uma coisa bem interessante, que é a ideia de você ter ingestões de dados com a parte Spark, com transformações em streaming. Então, conforme os dados novos vão chegando, esse dado já vai sendo ingesto e também transformado dentro de um pipeline completo. É muito bacana, é algo que eu também quero trazer aqui pra gente nas lives, tá? Última coisa que eu gostaria de mostrar, e a gente vai fazer também treinamento sobre isso, é a parte de Machine Learning. Então a parte de Machine Learning aqui, o core é o MLflow, para quem não conhece, depois a gente pode falar dele. A gente usa muita coisa legal aqui no MLflow para fazer toda a parte de gestão dos nossos algoritmos de Machine Learning, e também tem a parte de Feature Store, que a gente usa muito, a gente já falou muito de Feature Store aqui nas lives, tem muita coisa legal e tem novidade na Feature Store. A principal novidade é que agora a Feature Store está sendo contemplada também no Unity Catalog. Então agora a gente consegue fazer toda a parte de linhagem dos dados também da Feature Store dentro do Unity. Isso é recente, tem aí uns 2, 3 meses que isso saiu, tá? E a parte de servir os modelos. Então eu tenho os modelos aqui, os modelos que a gente construiu, e eu posso servir esses modelos por meio de uma API. Então, por exemplo, eu não preciso criar uma Fast API da vida, um serviço para disponibilizar meu modelo. Eu posso simplesmente colocar ele para ser servido aqui dentro do próprio Databricks. Ele provisiona a máquina, infraestrutura e um endpoint para bater dentro desse modelo. Então, enfim, não sei se ficou claro, foi muito rápido, mas essa é a ideia do Databricks. A ideia do Databricks é que ele usa recursos de uma outra cloud provider para acessar os dados e processar os dados. Só que ele abstrai uma porrada de coisas pra gente. Então, é aquela brincadeira, né? Ou você vai pro Lego e constrói tudo do zero. Você vai lá na AWS, vai configurar toda a questão de um Kubernetes para subir o Airflow, para orquestrar o Airflow, para subir as Spark Session, para subir os EMR e assim por diante, para conectar com os buckets, para conectar com o GitHub, para fazer toda a parte do Git Syncing e assim por diante. Ou você pode ir para um caminho de Playmobil. Então, o Databricks ele já tem um pouco mais essa visão do Playmobil. Você simplesmente precisa fazer o setupzinho inicial dele, que vai levar uma tarde, e depois pronto, você tem acesso ao bucket, tem acesso às máquinas. Agora é só criando os seus pipelines mesmo, você não precisa se preocupar com mais um bocado de outras coisas. Beleza? Ficou claro, galera? Esse overview aí de Databricks?